Seguinte, primeiro exercício, máquina de Atwood aqui, né? A gente viu na última aula. E aí ele pergunta qual é a razão entre as massas A e B para que MA, essa aqui, seja erguida com 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração, considerando o cabo inextensível a rodana perfeita. Como a gente está considerando a roldana como perfeita, a gente não tem que se preocupar com a trepidação dela, com atrito, nada disso, né? Acaba ficando uma tarefa bastante mais direta, como do mesmo jeito que eu fiz na última aula, né? Ou seja, nós temos aqui uma roldana perfeita, uma massa pendurada de um lado, outra massa pendurada do outro, tá? Roldana presa no teto, sem trepidar. E o exercício está me dizendo o seguinte: ele está me dizendo que essa daqui do lado esquerdo sobe e essa daqui do lado direito desce. Então a gente vai ter um movimento em que MA vai ter subida, a roldana vai fazer um movimento horário e MB vai descer. E ele diz que a aceleração tem que ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é qual a relação, né, qual a razão entre essas duas massas. Olha só, o que acontece com cada uma dessas massas? Essa daqui é puxada para baixo pela Terra, peso. Essa aqui, idem, ambas são puxadas para baixo pela Terra. Essa aqui vai subir porque ela vai ser puxada para cima pela tensão no cabo. E essa aqui vai descer, mas não com uma aceleração, né, de igual à gravidade, porque ela vem sendo freada por uma tensão B. Então nós temos que do lado esquerdo, a tensão aplicada sobre a massa A, subtraída do peso de A, então a força resultante sobre o bloco A, é igual à massa de A vezes a aceleração do sistema. Segundo a lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Do lado direito, como o objeto desce, o peso subtraído da tensão é igual a massa B vezes a aceleração. Como o cabo é dito inextensível, as tensões têm que ter módulos iguais, senão ele teria uma resultante aplicada sobre ele não nula, ele estaria esticando ou comprimindo, né? E foi dito que ele não muda de tamanho, ele fica no tamanho preservado. Então, isso só é possível se as tensões forem iguais. Também preciso recordar, né, que peso é a ação da gravidade sobre uma massa. Então, sabendo disso, essas duas equações vão ficar assim: tensão menos massa A vezes gravidade igual a massa A vezes a aceleração. Do outro lado, massa B vezes gravidade, peso, né? Menos tensão é igual a massa B vezes a aceleração. Se eu somar o que está do lado direito com o que está na direita e esquerda com a esquerda, né, fundir as duas equações, eu vou obter o seguinte: T menos MAG mais MBG menos tensão, tudo que está do lado esquerdo, igual a MA aceleração mais MB vezes a aceleração. Tensão com menos tensão, e aí eu chego no resultado
que me diz que existe uma relação entre as duas massas, só para ficar mais fácil, mb menos mag, e do outro lado, mb aceleração mais ma aceleração. Eu quero a razão entre as massas. Para fazer isso, para chegar nesse resultado, o que eu vou fazer? Tudo que tem massa B eu vou deixar do lado esquerdo da igualdade, então esse termo vem para cá. E tudo que tem massa A eu vou deixar do lado direito da igualdade, passa para o outro lado. Então, o resultado que eu vou obter é o seguinte. mb vezes gravidade menos mb vezes a aceleração, mudou de sinal porque passou para o outro lado, vai ser igual a ma vezes gravidade, muda de sinal porque foi para o outro lado, mais ma vezes aceleração, tá? Ou ainda, botando em evidência, mb gravidade menos a igual a ma gravidade mais a. Ainda esse resultado é todo genérico até aqui, tá? Eu não coloquei o valor da aceleração. Então eu posso dizer que a massa B vai ser igual a gravidade mais aceleração sobre gravidade menos aceleração vezes ma. A pergunta que ele fez é o seguinte: qual é essa razão entre as duas para aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado? Então, o que eu vou fazer aqui? G 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Então, teremos mb igual gravidade mais 2, 12. Gravidade menos 2, 8, vezes ma. 12 dividido por 8 dá igual a... A gente vai ter aqui 1,5. 1,5, né? Então, a gente tem que mb sobre ma, ou mb igual a 1,5 ma, ou 3 meios, quem fez por frações, tá? Então, notem o seguinte, até este ponto aqui que eu vou destacar, tá? Até este ponto aqui, eu fiz o exercício sem colocar valor numérico. Então, a única afirmação que eu fiz até aqui é que MB desce e MA sobe. É um resultado bastante genérico, tá? Se eu quisesse replicar esse exercício agora, fazendo cálculo para outra aceleração, poderia fazer com facilidade, poderia inclusive, né, como a gente já fez anteriormente, criar uma planilha para dar a solução deste exercício e de outros exercícios desse mesmo tipo, tá? Deixa eu salvar aqui. Figura 1. Manutenção industrial, que depois eu já subo para vocês. Pessoal, alguma dúvida nesse exercício, nesse primeiro? Esse daí não, esse daí foi mais de boa. Segundo lá que eu Pe- empaquei. Pegou um pouquinho? O que acontece no segundo? Nossa, eu não sei se tá acontecendo isso com vocês. O sistema está derrubando vocês toda hora. Tem que ficar entrando de novo. Aqui de vez em quando. Me derrubou só aquela hora. Nossa, ele já me derrubou umas 2 vezes aqui. Que coisa esquisita. Tá me estranhando o sistema. Não me deixa copiar a figura.
Vou falar para ele que a figura é minha, por direito autoral. Estranho. Mas vamos ao segundo, então. Limpei a tela, ok. O segundo exercício, o que ele tem de diferente em relação ao primeiro, tá? É que no segundo exercício a gente tem os dois objetos ligados por uma rampa, né? Oh, perdão, não é uma rampa ainda, por uma superfície, né? E aí, o que pode soar estranho para muita gente é que o sistema ele cria uma relação não só entre as massas, mas entre a massa 2 e o atrito da massa 1 com o solo, com o piso, né? Porque ó, a massa 1 está aqui, apoiada na superfície, e a massa 2 é a massa que está aqui pendurada. Tá? Então está aqui M1 e está aqui M2. Qual é a diferença entre esse sistema e o outro? Aqui eu só tenho duas possibilidades. Ou o sistema fica estático, que era o que a gente vinha estudando antes, ou M1 é arrastado da esquerda para a direita e M2 desce, porque o oposto, né? M1 puxar M2 para cima não pode existir, tá? O exercício me diz o seguinte: o coeficiente de atrito entre a massa M1 e o solo é de 0,6, é um coeficiente significativamente alto. A massa M2, a que está pendurada, ela é de 280 quilogramas. E a pergunta é qual o valor de M1 para que esse sistema se desloque com uma aceleração que é metade da aceleração gravitacional, 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos analisar então as forças aqui. Segundo a lei de Newton, sobre cada uma dessas massas que a gente precisa aplicar. Então vamos começar pela massa 2, que é mais fácil. Massa 2 tem só duas forças aplicadas. Ó. A Terra puxa ela para baixo, P2. E ela cai com uma aceleração que é metade da aceleração gravitacional, porque ela é freada por uma tensão, que eu vou chamar aqui de T2. Ela está sendo presa pelo cabo, né? Presa não, ela está sendo a aceleração dela está sendo reduzida por esse cabo. E por que esse cabo atua? Esse cabo ele está vinculado a essa massa 1, que é puxada para baixo pela Terra. A Terra puxa ela para baixo, isso deforma a base empurra ela para cima com a chamada. Eu quero que ele me ajude, agora que eu não. Ô, senhor. Cara. O negócio hoje resolveu bagunçar comigo. Vou botar em verde, pronto. Vamos ver se ele vai continuar enchendo meu saco. Força normal, tá? Então ele poderia ficar parado aí com essas duas forças sem que nada acontecesse. Porém, ele está preso a esse cabo que puxa ele da esquerda para a direita. P1. E aí, ao tentar movimentar ou a movimentar esse bloco da esquerda para a direita, a força de atrito dá o ar da graça e, como sempre, é do contra, ela é contrária ao movimento. Então nós temos duas forças atuando sobre a massa M2 e quatro forças atuando sobre a massa 1. Segundo a lei de Newton, recordando, força resultante, ou seja, a soma das forças que atuam sobre um sistema, é igual a massa vezes a aceleração. Então, para a massa 2, deixa eu colocar M2, senão alguém pode confundir com exercício 2.
Para a massa M2, nós temos o seguinte: o peso dela é maior que a tensão no cabo e por isso ela vai descer com uma aceleração que é metade da gravidade. Do lado da massa M1, nós não temos movimento no eixo vertical, ela não sobe nem desce, porque a soma das forças é zero. Então, força normal é igual ao peso do objeto. Por outro lado, na horizontal, a tensão 1 supera a força de atrito, e isso é igual a massa 1 vezes a aceleração. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Sim, não? Por enquanto, não. Tá. Agora, olha só. Eu vou acrescentar duas informações nessas equações. Uma delas é que as tensões são iguais em módulo, já que o cabo não estica. Outra informação, que a força de atrito entre duas superfícies sólidas é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal que a superfície exerce sobre o objeto. Então, como é que vão ficar essas três equações aqui? Vão ficar assim, ó. P2 é massa 2 vezes gravidade, menos tensão. Tá? Eu estou só repetindo essas três equações aqui de cima com essas informações aqui de baixo. Então, vou fazer isso com isso, tá? Então, M2G menos tensão igual a M2A. Força normal é igual ao P1, ou seja, a massa 1 vezes gravidade. E por último, tensão menos força de atrito, que é coeficiente vezes força normal, é igual a M1 vezes A. Com essas três equações agora, eu tenho praticamente o problema já resolvido. Observem o seguinte. Eu vou substituir força normal que tem aqui por M1G. Tá? Então, eu vou ficar agora com duas equações. Vou manter a primeira. M2G menos tensão igual a M2A. E a segunda vai ficar assim, tensão menos coeficiente de atrito, e onde tem força normal vem o massa 1, gravidade, igual massa 1, aceleração. Se eu somar essas duas equações, eu tenho menos T e mais T aqui. O T desaparece, ó. Então eu vou ficar com o seguinte, M2, gravidade, menos T mais T, menos Mi M1 gravidade. E do outro lado, M2A mais M1A. Esses dois termos se anulam. Resultado geralzão que a gente chega é o seguinte. M2 gravidade menos Mi M1 gravidade igual a M2A mais M1A. E aí a gente olha para o enunciado e vê o seguinte, o que ele diz? Ele diz que M2 é 280, que o coeficiente é de 0,6, que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, e ele quer saber o M1. Vamos substituir esses valores no resultado que a gente teve. Tá? M2, 280, gravidade 10, coeficiente de atrito 0,6, M1 é o que eu quero saber, gravidade 10. M2, 280, aceleração 5,
M1, nossa incógnita, aceleração 5. Então eu tenho M1 aqui e aqui, e só. O restante é tudo numérico. Então, vamos fazer assim. 2.800, esse 280 vezes 5, eu vou passar para o outro lado da igualdade, que é 1.400, então vou trocar o sinal dele, tá? 5 vezes M1, e esse termo vai para o outro lado, 0,6 vezes 10 dá 6M1. 1.400 é igual a 11 vezes M1, logo a massa M1 vai ser igual a 1.400 dividido por 11, 127,3 quilogramas, tá? Então eu preciso de 280 quilogramas para arrastar com a metade da aceleração da gravidade uma massa de aproximadamente 127,3 quilogramas. Ok? Dúvidas? Conseguem ver onde é que vocês se enrolaram, onde é que pegou na hora de tentar fazer o exercício sozinho? Nada, nada. Jogando mais uns exercícios para ver aí. Tá. Eu vou deixar para vocês então mais um parecido com esses dois, mas agora para próxima, vou deixar para vocês fazerem para a próxima aula, né? A gente já são 8h07. Eu vou parar a gravação dessa aula e aí deixo a gravação desses exercícios e mais uma lista para vocês tentarem fazer sozinhos, tá bom? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.